Olá, meus guerreiros, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, hoje a meditação eu venho falar de José. Não sei se todos sabem, conhecem a história de José, mas eu particularmente acho uma história linda de superação. Hoje eu vou ler o versículo que está lá em Gênesis 39, a partir do 21 ao 22, que fala assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Então, José, só um resumozinho, José foi um dos filhos de Jacó, aonde ele tinha muito prestígio para o pai. O pai era pode-se dizer como se fosse o filho da promessa. Então, o pai amava muito, e aquele amor que o pai sentia muito por ele, até porque ele era mais achegado, né? Porque eu costumo dizer que não existe filhos prediletos para Deus, existem os filhos mais achegados a Deus. Então, José era assim com o pai. E aconteceu que isso despertou muita ira, muita raiva nos irmãos. E aí a própria família foi os primeiros dessa longa trajetória de José, a tratá-lo com indiferença, com desprezo, com raiva, enfim. E tudo que aconteceu com ele, uma das coisas é a perseverança de José, porque dentro de toda a situação a qual ele estava vivendo de forma negativa, né, que estava acontecendo na vida dele, ele não renegou a Cristo. E o mais interessante, ele nunca barganhou a Deus, porque começou a visão que Deus deu a ele, né? De todos, dele ver toda a família, ele dizer para os irmãos que todos serviriam a ele, que toda a família ia se curvar perante a ele. Então aquilo gerou muita raiva, muita ira. E então, a partir desse momento, José, ele não culpou a Deus, nem barganhou com Deus pelo fato de ele ter falado aquilo que Deus, com tanta emoção, aquilo que Deus tinha revelado para ele. No entanto, ele continuou pedindo, acreditando, mesmo mediante a todas as coisas que aconteceu. Ele foi vendido como escravo, foi jogado em um poço, até onde ele chegou no Egito, a qual ele foi preso, né? E em todas as vezes que aconteceu com ele, mesmo os irmãos jogando ele no poço, ele sendo vendido como escravo, ele era o melhor naquilo que ele fazia, na condição que ele estava naquele momento. Ele não olhava para a circunstância, e sim que ele poderia ser melhor, ainda que pouco, mas que ele seria melhor. E por ele ser dessa maneira, por ele perseverar dessa maneira, ele chegou a um ponto de ser o braço direito do carcereiro naquela prisão. Então ele tinha a chave das celas, ele que dava a ordem, que dava as diretrizes, né? Então a confiança, por quê? Porque ele mostrava que, independente dele estar preso, ele não olhou para a circunstância ao redor dele, ele não começou a ficar com espírito de comiseração, de coitadinho. Não, ele, já que eu tô aqui, então eu vou ser o melhor daqui. E trazendo para nossa vida hoje, a dica que eu dou para todos vocês, que aonde esse vídeo possa alcançar. Independente, não perca tempo olhando para a circunstância, olhando aonde você está, o que aconteceu com você.
Seja melhor aonde você for plantado. Semeie, cresça, floresça onde você estiver. Porque Deus é um Deus fiel. É um Deus que Ele está olhando por você. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é tão grande e tão perfeito que Ele mede as águas do mar com a palma da mão e descansa os pés sobre a terra. Esse Deus é um Deus muito grande e maravilhoso. Então Ele está vendo tudo que está acontecendo com você. Você não precisa ficar o tempo todo se deparando com essa situação, porque quando você começa a só observar o que está acontecendo ao seu redor de negativo, você automaticamente passa a ser murmurador. Então o que eu digo para você, aonde você estiver plantado, floresça, semeie, cresça e deixa o resto com Deus, que no final, olha o que aconteceu com José. Ele virou governador. De escravo, de odiado pela família, repudiado, ele se tornou governador. Mas ele não ficou parado esperando a promessa de Deus se realizar na vida dele, não. O pouco que Deus deu a ele foi fiel. E sobre esse pouco, Deus levou a ele a lugar tão alto que ele virou governador. Segundo toda a ordem daquele tempo, era o supremo, era o faraó. Ele era segundo o faraó. Então, não fique parado, perdendo tempo, murmurando, reclamando do que a vida te ofereceu. Espere em Deus, meus guerreiros, que Ele está vendo tudo e Ele está amadurecendo você, para quando Ele entregar em tuas mãos a bênção que Ele tem preparado para você, você não transforme ela em maldição por você não estar pronto. Floresça, dê o melhor que você puder, aonde quer que você esteja. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Que a graça do nosso Deus amado e poderoso esteja na vida de todos vocês. Amém.